Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos os irmãos até o fim. Aquele que crê em Jesus Cristo, esse precisa nascer de novo. Todos nós sabemos que o nosso primeiro nascimento, ele vem através com o apoio do nosso papai homem, da nossa mamãe, e lá se foi, todos nós nascemos da carne. Como diz, Davi, ali em Salmos 51:5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Está aí o pecado. Aqui tem uma divergência entre aqueles que hoje estão buscando um aperfeiçoamento em Cristo por meio da graça, bom caminho, boa coisa. São todos aqueles que estão sendo despertados para viver sobre a nuvem que é o Cristo e com a manifestação da graça na plenitude da pessoa de Cristo em poder sobre nós. Porém, aqui há uma divergência que muitos acreditam que após a cruz, todos já nasceu de novo. Então, esses já estão salvos direto, né? Mas, se nós formos observar, a gente vê que o primeiro nascimento, esse, como diz Davi aqui, é uma realidade. Mesmo que Davi estava falando aí antes da cruz, mas é inevitável que consigamos mudar essa ordem que ele colocou. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. E está lá Jesus comunicando com Nicodemos, dizendo: quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito, e tem que nascer do Espírito. Todo aquele que crer em Jesus precisa nascer do Espírito. Então, tem que ocorrer uma manifestação no nosso homem interior, nossa consciência, né? Nas nossas entranhas. Tem que ocorrer uma manifestação da pessoa de Cristo. Eu vejo que é a conversão, o convergir. Quem é acostumado a pegar estrada aí sabe que tem a conversão. Você passou ali dos limites da sua entrada principal e você tem que fazer uma conversão, convergir, voltar. Então, esse novo nascimento, claro, a base é crer que quando falamos em Jesus Cristo, mencionamos sobre o Salvador, o ungido, o Filho de Deus, o Redentor, aquele que veio e deixou, a profecia e a promessa de libertar todo aquele que crer. É para todos, para judeu, para grego, para gentio, para todos. Mas a manifestação da fé nele, esse leva a gente a tomar posse. Então, começa com o convergir. Tudo deve convergir em Cristo. Então, se nós pensamos, nosso pensamento converge em Cristo. Se nós falamos, a nossa fala converge, volta, concentra em Cristo. Se nós temos ação de obras, que estas obras convergem também em Cristo. É uma vontade, um desejo ardente de em todo momento, todos os arranjos que ocorreram na nossa frente, aquilo vai convergir em Cristo. Isso vai gerando uma unção dentro de todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Salvador deles. Então, gerou esta unção,
já não é mais você que está vivendo, mas o Cristo está vivendo em você. Nasceu lá com aquele primeiro pensamento, né? Com os costumes, com o curso do mundo, com a formação do sistema natural. E foi se passando o tempo, conhecemos a Cristo. Eu vejo assim, quando ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis o Cristo e o Cristo te liberta. Então, todo o homem de forma geral, que se desperta pelo próprio Espírito a conhecer o Cristo, então, esse Cristo, já que a operação hoje é por meio do seu Espírito, é Ele que convence, é Ele que salva, então vai gerar uma unção, vai gerar uma iluminação, vai gerar um novo coração, vai gerar uma nova ministração. Isso é a unção de Cristo. E aí nós vamos convergindo a nossa vida, nosso primeiro nascimento, vai convergindo tudo em Cristo, vai concentrando tudo em Cristo. Então, aí nós estamos nascendo de novo, nascendo do Espírito, né? Não vive mais eu, mas Cristo, Ele vive em mim, conforme está escrito. Então todos nós devemos ver aos pouquinhos, até chegar na plenitude da graça, né? Das misericórdias de Jesus e da santidade em Jesus, chegar na plenitude, nivelar o nosso corpo, vendo ele, e coração, né, do primeiro nascimento, vendo ele totalmente dominado e salvo pelo Evangelho, que é o poder de Deus, manifestação da boa mensagem de Cristo. Então você viu que agora teve uma renovação na sua mente. Todos os arranjos que acontecem na tua frente, aconteceu lá na tua frente. Você não vai manifestar mais o primeiro nascimento, que é terreno, que é animal, que é demoníaco, que é uma natureza caída, mas você conheceu a verdade, você conheceu o Cristo, e o Cristo te libertou, te colocou em liberdade, não tem mais aprisionamento. Lembra lá de Colossenses, que a circuncisão de Cristo é o desponjamento do corpo e da carne. Essa é a circuncisão de Cristo. Então aí teve um novo nascimento. Então é importantíssimo que todo aquele que crê em Jesus fique ciente de que a unção de Cristo é a bússola, é a unção de Cristo. A gente ouve o nome de Cristo e nós vamos meditando na fala e em todos os acontecimentos pós-cruz. Isso vai gerando a própria mensagem do Espírito dentro de nós. Aí cabe agora esses homens que foram iluminados de ter a ministração do Espírito. Não vivo mais eu, não tem mais ação do velho, não tem, tudo converge em Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí nós temos que ter uma iluminação plena, completa, na plenitude do Espírito, para que em qualquer arranjo que nós estivermos ali em contato com aquele arranjo, a primeira manifestação, se vocês não forem não forem cingidos por esta unção de Cristo, então a primeira manifestação vai ser a manifestação do primeiro homem, daquele que nasceu da carne, daquele que é carnal.
daquele que é diabólico, entende? A primeira manifestação vai ser essa. Então, se não entender que nasceu do Espírito e que agora você não vive mais você, mas o Espírito que vive, tudo converge em Cristo, então o homem mostrará a sua vergonha, mostrará a sua nudez, dará um mau testemunho e corre um sério risco da consciência ficar embotada, de sempre ter a mesma manifestação do primeiro nascimento em qualquer lugar onde ele for. Quem é espiritual, que nasceu verdadeiramente do Espírito, vai discernir todas as coisas. Vai olhar e dizer, nossa, isso aí é o primeiro nascimento. Então, nessa era em que vivemos, que é a era do Espírito, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Então deve emanar do nosso coração o último nascimento. Nascemos do Espírito. A palavra ela teve um poder extraordinário que ela entrou e fez uma divisão entre alma e espírito, que é alma, sentimento, desejos, emoções, né? Aquele momento de uma manifestação imediata, sem se inclinar, sem se render ao Espírito que nós decidimos entregarmos por meio da fé completamente. Então, quando agimos desta forma, aí fica notório que ainda estamos aí, dois senhores. Mesmo que nós nascemos depois da cruz, conhecereis a verdade, e a verdade tem que nos libertar. Libertar de quê? Do primeiro nascimento, do primeiro homem. Porque se você não for liberto dele, então não tem diferença nenhuma entre o ímpio e o justo, entre o santo e o profano, porque devemos ser justo como ele é justo, devemos ser santo como ele é santo. E na perfeição da graça e na perfeição do Espírito dele, assim também os filhos dele é perfeito. Lembra lá em João que diz que os filhos do diabo, esses vivem no primeiro nascimento, na primeira mente, com a sua razão, com as suas lógicas, com as suas reações espontâneas. Porque o diabo vive pecando desde o início, ele vive pecando, é desobediente, ele continua pecando. Mas os filhos de Deus são manifestos em qualquer lugar. A unção do Espírito se manifesta, se revela, e qualquer manifestação humana converge em Cristo. Tudo. Nossa fala converge em Cristo. Nossos pensamentos convergem em Cristo. As vontades da manifestação de obra convergem em Cristo. E com isso nós colocamos o primeiro nascimento, tá? Que é carnal mesmo, mundano, colocamos debaixo dos nossos pés, sobre o domínio dominado pela pessoa de Cristo, e não viva mais eu, mas Cristo vive em mim, e o mal foi vencido. E é bom que todos entendam que isso está aberto para todos. Imagina que Cristo, pós-cruz, ele veio, pós-cruz ele disse, está consumado, né? Consumado. Agora toda a humanidade está sobre esta graça. Todos eles podem tocar, todos eles podem desfrutar. O desfrute é de vocês. Eu levei todas as maldições, todas as chagas, todos os males, todas as doenças, todas as enfermidades, de sorte que aquele que está em mim está livre.
Então vocês estão na eminência de ter um desfrute da paz, porque eu já dou a salvação para vocês aqui nesta cruz. Salvação já está sobre vocês, aqui nessa cruz. Pega a salvação, toma posse da salvação. E aqueles que foi escolhido, abre o coração e diz: amém, eis-me aqui, Senhor Jesus, eu creio em ti. Aí ele diz: vinde, benditos do meu Pai. E nós chegamos. Aí ele começa a nos ensinar. Agora você precisa nascer de novo. Você vai me conhecer e eu vou libertar vocês, tá? O coraçãozinho de vocês, a mente de vocês, as reações imediatas, vai ter que sair isso. Vocês vão ter que convergir tudo na pessoa de Cristo. Essa é a nova vida que eu ofereço para vocês, uma vida de muita graça e abundância e alegria e desfrute em qualquer momento, em qualquer circunstância, vocês vão manter a paz. Vocês precisam nascer de novo. Então quem nasce da carne é carne e quem nasce do Espírito é Espírito. Por isso, na era da graça em que hoje nós vivemos, não podemos perder essa percepção de que a unção do Espírito nos ensina todas as coisas. E ela é verdadeira, não é mentirosa. Então, ela ensina de que forma? Convergindo a Cristo, que é o centro das atenções, que é o centro da vitória, né? Que é o centro do ser assertivo. Tudo deve convergir. Então eu oro ao Espírito Santo para que todos que venham ouvir esta mensagem, que a unção dele possa estar o tempo todo em manifestação na sua mente, para que você possa ser luzeiro em meio a essa escuridão de trevas, né? Esse mundão que vive nas trevas, e que possamos ser luzeiros. E para isso tem muitas palavras assim que nos dá uma direção de como convergir tudo em Cristo. Em Romanos, no capítulo 12, por exemplo, ali vai dizer o seguinte: a nova vida, porque realmente é uma nova vida. A vida está no Espírito, né? A vida está no Espírito. A vida é o Espírito. Ainda que morra, viverá para toda a eternidade. Então quem está em Cristo não morre, ainda que morra, conforme conhecemos, contudo viverá, porque está em Cristo. Então, essa nova vida, ela ocorre sim, ela é recebida por meio da graça, mas Deus também deseja que o homem tenha uma renovação da mente, né? Para que a gente possa experimentar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então aqui em Romanos diga assim, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional é quando você tem o discernimento, a inteligência, a capacidade dada pelo próprio Espírito de cultuar, seguir, crer no Senhor Jesus Cristo, não de forma aleatória, conforme o sistema coloca
Cada sistema, cada denominação vai dar para você um modelo, né? Dicas para você ter esse novo nascimento. Porque a proposta de Cristo, ela é única, o novo nascimento, nascer de novo. Então, as denominações vai te dar várias dicas, vai te dar várias receitas para que você possa nascer de novo no Espírito, seguindo e crendo no Senhor Jesus Cristo. E quando você não deseja ou você não busca crer no Senhor de forma racional, inteligente, então tudo que é proposto para você, você abraça, você pega aquilo. E isso não vai somar em nada para que você possa, conforme está escrito, apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essas coisas não somam para chegar nessa matemática final de ser santo, né? De ser separado, de viver por meio da unção e um culto totalmente no Espírito à frente dos olhos do Senhor, né? Com um bom aroma exalando por meio da unção que é do Cristo, que vive naqueles que servem o Senhor de forma racional. Então, o culto racional é aquele que converge tudo em Cristo. Tudo em Cristo. Então vamos citar aqui algumas coisas que hoje, né, é colocado no meio assim, dá dicas, dá incentivo para que você possa fazer aquilo por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. O que nós podemos citar aqui? Vamos dizer assim, olha, nós vamos guardar um dia. Quando você guarda um dia, sabendo que houve uma manifestação da graça, né? O Senhor disse que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade, que é a unção, que é a própria voz de Cristo em nós. Então não há uma necessidade de você guardar um dia específico, né? Objetos também não há necessidade, porque aí não é um culto racional. Falar muito de mandamentos assim sobre isso aqui é um ego, isso aqui é uma justiça própria, isso daqui é isso aqui é aquilo, isso também não vai dar para você, né, uma base de um culto racional, porque precisa se entender a graça. E aí vem a manifestação da graça, foi consumado, foi feito, foi executado. O Senhor disse que não habitaria mais em templo, feito por mãos de homens, que hoje a obra dele seria completa, convergida no interior do homem e que geraria unção, e esta unção é o poder de Deus que aperfeiçoa nas nossas fraquezas, o próprio Cristo, o próprio Espírito. Então esse é um culto racional. Então qualquer lugar onde nós formos e a gente ouvir falar sobre Cristo, nós vamos julgar os espíritos, nós vamos ouvir, avaliar e no final a gente abandona o que foi falado ou nós nos fortalecemos. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ou há um aumento de fé, há uma alegria manifesta em nós pelo próprio Espírito, porque é um culto racional. Então todos aqueles que hoje estão saindo de um sistema e estão entregando o teu coração para viver sobre o governo do Espírito, então esses têm que ter um culto racional, com total inteligência, né? Do Espírito, não do homem, do Espírito, e manifestar o tempo todo a unção do Espírito, que é o último nascimento, nascer de novo, e não o primeiro nascimento, que ele não pode permanecer conosco. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito, logicamente que é Espírito. Então não há manifestação de velho,
e nem do primeiro nascimento. A manifestação do último, do Espírito que recebemos. Então, um culto totalmente racional, quando nós procuramos com diligência, com inteligência, com capacidade, não ultrapassar os limites, manifestar, ficar ali dentro da esfera, convergindo tudo a Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Através do culto racional, então, a gente recebe todas essas dádivas por meio do Espírito. E não vos conformeis com este século. Né? Não pode conformar mesmo com o século. E vamos aqui colocar até o primeiro nascimento. Quem deseja seguir o Senhor Jesus Cristo no dia que se chama hoje, não deve se conformar com o primeiro nascimento. Aquelas ações estouradas, espontâneas que temos, muitas vezes não é uma manifestação da justiça do Espírito, é uma manifestação da justiça própria do homem, do primeiro nascimento. Não devemos prosseguir. Arrependei-vos, né? Porque não está próximo, já estamos na manifestação do reino do nosso Senhor Jesus Cristo, já está manifesto, já está ocorrendo. E agora sejamos sóbrios, tenhamos sobriedade, tenhamos, a renovação da mente, para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Desfrute com a nossa família também, e com os nossos irmãos, e o desfrute da igreja, desfrutando do que habita em nós, que é o Espírito que habita em nós. A única vantagem que nós temos hoje é a unção do Espírito governando, carregando a gente, convergindo tudo em Cristo. Então essa nova vida é uma vida no Espírito, com a manifestação da unção do nosso Senhor no nosso interior. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos e que a unção por meio do Espírito cresça de forma que viva Cristo em nós, não viva mais eu. E assim teremos a certeza de que não estamos correndo em vão. Estamos correndo como um atleta preparado e prestando, um culto racional, com total inteligência, capacidade de discernimento do Espírito, e ficaremos alegres na manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele se manifestar, também nós manifestaremos com Ele em glória, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo.